Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 4 de... 4 de junho de 2019, desta egrégia quinta turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Invocando a proteção de Deus, em primeiro lugar, congratulo os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores advogados e senhoras advogadas presentes, aos estudantes e estagiários de direito que acaso estejam presentes também nessa sessão, e aos nossos queridos funcionários. Em primeiro lugar, gostaria de colocar em votação a pauta da sessão próxima passada. Estão todos de acordo, considero a mesma aprovada. Gostaria também de fazer o registro de um voto de pesar à família da minha amiga, conhecida, está aqui, achei, está aqui, da nossa conhecida, esposa do eminente desembargador, que foi presidente desse tribunal, dona Estela, esposa do Dr. José Vaster Chaves, falecida recentemente, e mãe da nossa funcionária, Denise, né? Então, gostaria de constar um voto de pesar para a família, enviar nossos pêsames à família enlutada. Com a adesão de todos, do Ministério Público. Da OAB, da MAT e dos advogados presentes, excelência? Pois não, doutor, vai constar. Existe uma preferência regimental do desembargador Weber, que está aqui presente, para julgar apenas um processo físico. São os embargos de declaração. Parece que houve o registro de inscrição de um advogado para sustentação nesse processo, mas regimentalmente não há previsão para sustentação oral nesses casos. Então, eu vou pedir licença a Vossa Excelência que o doutor Weber leia a conclusão do voto. E aí, Vossa Excelência, então, fica ciente já da conclusão dele. Com a palavra, o doutor Weber. Eu estou conhecendo os embargos e, no mérito, dou-lhes provimento parcial para simplesmente prestar os esclarecimentos sem alterar o julgado. É a minha proposta. Pois não. É o ED 1739-2014-106, o número dele. Eu sou o segundo votante? O embargante é Bruno Ferreira Souza. O senhor é o segundo votante. Eu sou o segundo votante. Recebi um memorial no meu gabinete que me sensibilizou. E, dessa forma, então, estou pedindo vista do voto, já constando o voto de Sua Excelência, o desembargador Weber Leite Magalhães. E, dessa forma, então, fica adiado para a próxima sessão. E o doutor Weber fica, então, dispensado da presença dele aqui. Eu sei que Vossa Excelência tem as suas ocupações no gabinete, como todos nós temos, né, bastante. Então, Vossa Excelência, se quiser, fique à vontade para ficar e fique à vontade também para se retirar. Tudo bem. Boa tarde a todos. Vou apertar de costura lá no gabinete. Pois não. Então, doutor Weber, nosso agradecimento pelo comparecimento e até a próxima vez, se Deus quiser. E vamos, então, aproveitando que nós estamos nos processos físicos, nós vamos, então, fazer o pregão de dois processos que existe advogado presente para fazer sustentação oral. São processos do doutor Júlio. Processo número 5 da pauta é um AP 1569-2009-003. Agravante Telemar Norte-Leste S.A. em recuperação judicial e agravado José Paulo da Silva e Fundação Sistel de Seguridade Social e outro. Relator, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrita para sustentação oral a advogada Luísa Carolina de Souza Moraes, pelo primeiro agravado. 5, Júlio.
o dele é o 5. O doutor vai falar por... Acho que nesse. É Ana Carolina de Souza Moraes, advogada. 01569. Não, né? Doutora Ana 1569. Carolina não está presente, não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero esse processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. O próximo, por favor. Processo número 4 da pauta é um RO 1417-2012-023. Recorrente Hamilton Lesmo de Siqueira e Tractebel Engineering Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral pelo primeiro recorrente, o advogado Aloysio Soares Filho. O relator, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Boa tarde, doutor. Eu vou pedir ao nosso desembargador que leia a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sustentação. Pois não, doutor Júlio. Perfeitamente, Excelência. Na conclusão, eu acolho parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário interposto pelo reclamante, preliminar essa suscitada pela reclamada. E conheço do apelo, exceto quanto aos temas lucro cessante, participação dos lucros da empresa, por inobservância do princípio da dialeticidade. E quanto às parcelas de 13º salário de 2007 a 2011 e férias mais um terço, relativas ao período de 2008 e 2009, 9 e 10, 10 e 11, por falta de interesse recursal. Conheço ainda do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para declarar a prescrição trintenária do FGTS e nego provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada. Pois não, doutor. Tem a palavra pelo tempo regimental. Senhores desembargadores, o colendo Tribunal Superior do Trabalho, em decisão que transitou livremente julgado, reconheceu o vínculo trabalhista. É que a reclamada, uma empresa brasileira, mas com vínculo estrangeiro, utilizou um sistema, exigia dele sempre uma instituição, uma personalidade jurídica, mas o reclamante, também recorrido, também recorrente, sempre trabalhou 8 horas por dia. O reconhecimento que o ilustre desembargador relator ensina a respeito da prescrição do fundo de garantia deve abranger todo o direito obreiro. Isso porque a ação foi protocolizada, foi distribuída em 2012. Todos os direitos que o empregado merecem, todos os direitos que os empregados têm, merecem ser outorgados ao recorrente. O que ele fez foi ficar 42 anos trabalhando pela empresa. E, para manter o seu vínculo, sempre obedeceu o que ela mandava. Por isso, por uma questão de justiça e dignidade, espera que seja acolhida totalmente o recurso, fazendo e ensinando o justo. Pois não. Doutor Júlio. Excelência, estou, data vênia, mantendo a proposta de voto. O voto circunstanciadamente aponta a fundamentação ou convergente ou divergente com a decisão de origem, sendo que os aspectos providos são apenas aqueles que eu já antecipei para o ilustre advogado. Pois não. Eu sou o revisor e estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Paulo Maurício. Também estou de acordo, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Nos demais processos físicos, Tem uma opção no 13. no número 13 13. do doutor Paulo Maurício, Ah, eu não participo. Vossa Excelência participa. Eu aqui não. 13. 13 não. Tem 2 opções de voto. Eu gostaria de indagar ao doutor Manuel Barbosa qual é a sua opção. Salva.
13 Não, na da sala não, físico, é Manuel. processo físico. Processo físico. Isso é. Tem duas opções, o 13. Primeira opção. Doutor Manuel está com a primeira opção. Doutor Júlio, Eu voto nesse. vota. Qual que é esse? 13 É da o pauta. 13 da pauta Tinha física. perguntado se disse que era o doutor Paulo Maurício. 0.953. Ah, vou chegar lá. 10, 11, 12, 13. Voto com o relator. Aliás, a primeira opção. Pois não. Dessa forma, então, prevalece a primeira opção de voto, por unanimidade, apresentada pelo doutor Paulo Maurício, desembargador relator nesse processo. E nos demais processos, não vejo registro Perfeito. de nenhuma divergência ou qualquer anotação, então, portanto, considerar todos os processos julgados por unanimidade, de acordo com o voto proferido pelos seus relatores. E, dessa maneira, então, dou por encerrada a pauta de processos físicos, ficando os processos disponibilizados para os seus gabinetes. Vamos agora aos processos eletrônicos. Na sala de 14.2, viu? Vamos começar com os processos com preferência para sustentação à distância. Posso fazer o primeiro? Oi? Posso fazer o primeiro? Pode? Como assim? Primeiro processo com inscrição para sustentação oral à distância é de Patos de Minas, na sala de 14.2, com 40 processos, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Sustentação oral à distância do Foro de Patos de Minas. O processo é o 32 da pauta, 11.471.92/2017, é um RO. Recorrentes Marcos Stosch Ramissoto e outros, e Reinaldo Moura Alves. Está escrito para sustentação oral, advogada. Está escrita, advogada. Rosimária Geralda Silva, pelo reclamado. Júlio, Pelo jeito, a advogada está tem ausente. duas opções. A advogada não está lá, não. Barbosa está para a segunda, eu vou ficar com a segunda. Segundo? Advogado ausente, prevalece a segunda opção de voto, por unanimidade, de acordo com o voto proferido pelo eminente desembargador relator. Próximo. Próximo processo é na sala do Dr. Manuel Barbosa, sala de 14.3. O processo é o 6 da pauta, que é o 10.091.03/2015. É sustentação oral à distância de Uberlândia. Recorrente Núber Souza de Oliveira e Algar Tecnologia e Consultoria S.A., Tempo Serviço Limitada, Banco Bradesco Cartões S.A. e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Vanessa Dias Lemos, pelo Banco Bradesco e outros. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim, estou. Pois não. Vou pedir que o relator leia a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência, se quiser, na sua sustentação. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu não conheço do recurso da Algar Tecnologia e Consultoria S.A. por deserto. Conheço os recursos da reclamante e das demais reclamadas. No mérito do provimento ao apelo da autora para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E provimento também ao recurso dos reclamados Tempo Serviço, Banco Bradesco e Bradesco Cartões, para em juízo de retratação absolvê-los da condenação imposta, julgando improcedentes pedidos formulados pela reclamante. Invertido o ônus da sucumbência, condena a reclamante ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 640,
calculada sobre R$ 32.000, valor atribuído à causa dispensado ao recolhimento em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. É a minha proposta, Excelência. Pois não. Doutora Vanessa, com a palavra. Bom, eu estou satisfeita com o voto, espero o voto divergente, eventual voto divergente, pedindo apenas para constar meu nome na ata de julgamento. Pois não. Doutor Júnior? Eu estou votando com o relator. Eu estou inteiramente de acordo com o relator também, e dessa forma o processo fica julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Ok, muito obrigada. Próximo, por favor. Próximo, a sala de doutor Júlio Bernardo do Carmo, sala de 1410, com 14 processos, também sustentação oral à distância de Uberlândia. O processo é o 3 da pauta, que é o 10.267-52-2016. Recorrente é Pâmela Figueira de Souza, Banco Bradesco S.A. e outros, e Algar Tecnologia e Consultoria S.A. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral pelo Banco Bradesco e outros, a advogada Vanessa Dias Lemos Rebelo. Doutor Júlio, por gentileza. Não, O advogado está ausente ou está? não está presente. À distância. Está certo. Excelência, eu estou conhecendo os recursos interpostos pela reclamante e pelos recursos dos 3 primeiros réus e das contrarrazões. Eu não conheço do apelo da 4ª reclamada por deserto, acolhendo nesse sentido a preliminar suscitada pela autora. No mérito, eu dou provimento ao apelo empresário para declarar lícita a terceirização de serviço e afastar a nulidade do contrato de trabalho celebrado, excluindo da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, cesta alimentação adicional, horas extraordinárias, sábados em dobro, intervalo 384 da CLT, reflexos e diferenças do adicional noturno, bem como a determinada retificação da CTPS sob pena de multa, absolvidos os reclamados. Ao recurso da reclamante nega provimento, em face da inversão dos ônus da sucumbência, as custas são pela autora isenta, autorizados os réus à restituição dos importes recolhidos pelas vias de praxe. Pois não. Doutora Vanessa, com a palavra. Mais uma vez, eu aguardo eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. Pois não, está deferido. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício? De acordo. Dessa forma, então, doutora Vanessa, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Ok, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Uberaba. Agora passaremos para Uberaba. Só esperar conectar Uberaba. Sala de 14.2, doutor Paulo Maurício. 14 e 2. 14.2, sala com 40 processos. Obrigado. 14.2. 14.2. Então, sustentação oral à distância do Foro de Uberaba, na sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O processo é... Não, esse não, saiu. Ele ficou agarrado aqui. O processo é o 35 da pauta, que é o 11.922-47-2016. É um RO. Recorrente Reginaldo Barbosa de Souza e recorrida Demir Venâncio da Silva. Está escrito para sustentação oral o advogado Rogério Carlos Santo Pádua pelo reclamante. É o 35. Boa tarde, doutor Rogério. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim. Pois não. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sustentação. Pois não, doutor Paulo Maurício. Pois não, presidente. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, negando-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental, doutor Rogério. Ok, Excelência. Agradeço. Aproveito para cumprimentar Vossa Excelência e os demais membros da colina turma e, porventura, algum colega advogado que esteja presente, todos os serventuários e demais colaboradores desse egrégio tribunal. Excelências, primeiramente, eu
quero agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, aproveitando para pedir sabedoria, paciência e força para que possamos continuar trilhando o caminho da justiça. Aproveito para agradecer a oportunidade de realizar a presente sustentação oral por meio de videoconferência, e o que reforça ainda mais o compromisso deste egrégio tribunal em garantir o acesso à justiça. Excelências, antes de adentrar ao mérito do presente recurso, eu quero pedir licença a Vossas Excelências para registrar que eu tive o privilégio de conhecer a verdade real apresentada nos autos, pois conheço muito bem as partes, recorrente e recorrido, e a relação de trabalho de 6 anos e meio que ocorreu entre ambos. E é exatamente por conhecer a verdade dos fatos que fiz questão de aceitar o presente caso. Foi uma questão de cumprir com o juramento que fiz quando recebi a tão honrada carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. No juramento que fiz, assumi o compromisso de exercer a advocacia com dignidade e independência, observando sempre a ética, os direitos humanos, a justiça social e a boa aplicação das leis. E é com base nesses fundamentos, Excelências, que venho solicitar uma atenção especial ao presente caso, ainda que o nobre relator tenha se manifestado pela improcedência do recurso. Casos assim, nobres julgadores, como que analisamos no presente momento, nos fazem recordar da importância de nossas profissões e do compromisso que assumimos com a justiça. Na minha posição de advogado, a busca pela justiça social e a boa aplicação da lei são deveres que assumi. Na posição de Vossas Excelências, garantir a todos o acesso pleno e oportuno à justiça, legitimando-se perante a soberania popular, com a constante produção de decisões justas, distribuindo sempre a tão almejada justiça. Dito isso, Excelências, passarei a apontar os principais pontos que justificam o deferimento do presente recurso e a reforma da sentença de primeira instância. Portanto, nobre relator, demais desembargadores presentes, peço vênia e atenção de Vossas Excelências para oportunizar novamente uma análise mais criteriosa do presente caso. Dentre os pontos que justificam o deferimento do presente recurso, é importante ressaltar o principal objeto de reforma da sentença, que tem vinculação direta, a apuração se houve ou não o vínculo empregatício. As provas, Excelências, são bem claras e suficientes em demonstrar o vínculo empregatício. Ora, foram mais de 6 anos e meio de trabalho efetivo. E não foi um trabalho realizado esporadicamente, Excelências. Foi um trabalho realizado todos os dias, inclusive aos finais de semana, e estendendo-se inclusive no período noturno. Vejamos, Excelências, que este ponto do reconhecimento do vínculo empregatício é ponto essencial para o entendimento se é
necessário o deferimento do presente recurso ou não. Ora, o recorrido reconheceu a prestação de serviço, e isso é bem claro durante os autos, não só pelo depoimento pessoal, pelas defesas apresentadas, mas também pela oitiva das testemunhas, não só do recorrente, mas também do recorrido. E isso por si só, excelências, o reconhecimento da prestação de serviço é suficiente para reconhecer o vínculo, pois o recorrido não comprovou a inexistência do vínculo. E existe jurisprudência e entendimentos nesse sentido, que a falta de comprovação de que não ocorreu o vínculo, no caso de reconhecimento da prestação de serviço, justifica a reforma da sentença e o deferimento do recurso. Passamos a outros pontos importantes também, em se destacar que também são suficientes em demonstrar a necessidade da reforma da sentença. A consideração integral dos depoimentos, excelências, inclusive de testemunhas do recorrido, escancara o trabalho com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, e revela contradições nas versões do recorrido. Toda essa dinâmica, excelências, de trabalhos em diversas fazendas, não só em Uberaba, mas também no estado de Tocantins, que foram 3, inclusive em horários muito diversos e mais extensos que o horário comercial, revela que o trabalho se dava em estrito cumprimento das ordens e direções do recorrido. As testemunhas, Cláudia e Mauro, comprovam inclusive detalhes da relação de trabalho nas fazendas do estado de Tocantins em 2009 e 2011, e em Uberaba em 2011 a 2015, nas fazendas Café e Mangabeiras, e também na oficina em que o recorrido realiza diversas atividades comerciais, não só de compra e venda, mas também de manutenção nas diversas máquinas de sua propriedade. Inclusive, excelências, escrevendo jornadas de trabalho e funções desempenhadas. Os depoimentos das testemunhas são claros nessa questão de descrever a jornada de trabalho e as funções desempenhadas. Excelências, eu não tenho dúvida de que no presente caso o trabalho beira o trabalho escravo, excelências, porque foi mais de uma função executada pelo recorrente, não só como mecânico, não só como tratorista, mas também caseiro, trabalhou em lavouras, excelência, cuidava de gados do recorrido. Então foram várias atividades prestadas pelo recorrente que demonstram a necessidade de reforma da sentença e do reconhecimento do vínculo, excelências. Não podemos aceitar, excelências, que a sentença seja mantida, por uma questão de justiça. E estamos aqui, excelência, confiantes na justiça e no julgamento de vossas excelências. A própria testemunha do recorrido de nome Erli, reconhece que conheceu o recorrente por levar serviços e consertos de máquinas de propriedade do recorrido por sua ordem. Doutor, do mesmo modo... Doutor, pois não? Desculpe interrompê-lo, mas o seu tempo regimental já terminou. Vossa Excelência puder concluir. Obrigado, excelência. Estou concluindo. Então, excelências, os depoimentos, a prova pericial comprovando a insalubridade e bem como o depoimento pessoal do recorrido, que afronta diretamente o depoimento de suas testemunhas, é muito fácil de constatar essa contradição. Basta analisar e comparar os depoimentos, excelências. Então é com base nisso, excelências. É com base na prova dos autos, excelência. É com base na busca pela justiça
e da atenção que o presente caso exige, é que eu venho clamar aos eméritos julgadores pelo provimento do presente recurso, de forma que seja acolhido todos os pedidos da exordial, fundamentados pelas provas dos documentos, depoimento pessoal e pelas exortivas testemunhas, por ser medida de direito e justiça. Agradeço a atenção e encerro a sustentação oral. Muito obrigado, presidente. Obrigado aos novos embargadores. Pois não. Doutor Paulo Maurício. Data vênia da sustentação, a prova fala em sentido contrário. Entendo que o ônus da prova era, sim, do reclamado. Foram 3 períodos de prestação de serviço. Não vejo aqui, assim como o juiz de primeiro grau, que havia o especial elemento que é a subordinação. Então, estou mantendo a proposta e confirmando a decisão de primeiro grau. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Terceiro. Segundo. Senhor presidente, eu não vejo essa clareza da configuração do vínculo, exatamente examinando a prova oral. E eu tenho que até a valoração dada pelo juiz, que eu não vi as partes na hora do depoimento. É muito complexa essa situação para quem está aqui no tribunal. Se a testemunha do reclamado faltou com a verdade, é crime falso testemunho. Quem comete crime tem que haver na área penal, e se for condenado, quem levou prejuízo no processo pediu a indenização da testemunha e quem mandou ela mentir. Agora, nesse processo não tem jeito. Como dizem os ensinos desde o primeiro ano do direito processual, e já dizia Tomás de Aquino na sua turma teológica em 1200 e pouco, o que não está no processo não está no mundo. Então, o que está aqui dentro não deixa claro a existência de relação de emprego. Inteiramente de acordo. Doutor Júlio Bernardo. Com o relator, de acordo com o relator. Doutor, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Passaremos agora à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Processo número 1 da pauta. É um AP 293-77-2013. Agravante é Douglas Gomes. E agravados Idos Nicho Farmacêutica Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Aloysio José de Andrade Peixoto, pelo reclamante. Doutor, o doutor Júlio vai direto à conclusão para orientar Vossa Excelência na sua sustentação. Doutor Júlio, por gentileza. Excelência, eu estou conhecendo a agravo de petição interposta pelo reclamante e da contraminuta da reclamada. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso para determinar que sejam retificados os cálculos, devendo ser observada, quanto ao pagamento das férias, objeto da condenação, a última remuneração percebida pelo autor, nos termos da súmula 7 do coleno TST. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, igreja turma, o presente agravo do instrumento prende-se exatamente a uma execução de 5 férias em dobro e mais a multa do artigo 477. O expert, quando fez a perícia, desobedeceu tanto a sentença quanto a súmula 7 do TST. Mas o que trouxe mais espécie nesse caso é que, quando ele calculou a multa, ele calculou pelo valor rescisório, ou seja, R$ 9.374,80. O mesmo critério não usou nas férias. Aí a razão desse agravo, que esperamos seja provido. Pois não. Doutor Júlio, não tem nada a acrescentar. Estou provendo o agravo. A única matéria que não foi objeto de provimento foi a multa do 477, porque estou salientando que, como bem observado na origem, os cálculos apresentados a esse respeito, eles permitem concluir pela correta aplicação dos juros e da correção monetária. Mas a parte mais onerosa, mais gravosa, mais substancial do agravo, realmente é o cálculo das férias, cujo provimento eu estou dando para que seja observada a súmula 7 do coleno TST. Estou mantendo o voto. Pois não, eu estou inteiramente de acordo, doutor Paulo Maurício. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator.
Passaremos, então, à sala Continua. de... Não, é porque tem um adiado, o advogado tem preferência. Passaremos, então, à sala dos remanescentes, os adiados. Processo número 3 da pauta, 10.662, 14, 2015. Recorrentes, Dorival Vitoriano de Oliveira e Transportes Pesado Minas S.A. Recorridos os mesmos. Esse processo, o advogado Marcos Castro fez a sustentação e o doutor Manuel Barbosa pediu vista. Doutor Manuel. Espera abrir aqui. Qual que é o trio desse? É Nós na três. sala dos remanescentes, adiado. Você vota, É o Júlio. doutor Paulo Qual Maurício, que é o nome da última? Qual o nome do recorrente? Dorival Dorival. Vitoriano de Oliveira. Tá, isso, Dorival. Manuel. É um de doutor Paulo Maurício. Doutor Paulo Maurício? O Paulo já votou. Ah, ele pediu vista. Eu que pedi vista. Eu peço vênia agora. Dorival. Eu entendo essa apurada as horas extras pelos documentos juntados pela reclamada pelos seguintes fundamentos. Na petição inicial, consta que o reclamante laborava, em média, das 5 às 23 horas, com apenas 30 minutos de intervalo, interjornada por dia, de segunda a segunda, com apenas um dia de folga a cada 2 meses. Em primeiro lugar, cabe destacar que a jurisprudência predominante nessa especializada, resumida na súmula 338 TST, tem horror à jornada rígida notada no serviço ponto. Com maior razão, esse horror deve aumentar quando, além da jornada rígida, o reclamante, em qualquer processo, alegar uma jornada inverossímil, impossível de ser suportada durante um contrato que durou quase 10 anos. Essa alegação afasta a credibilidade de todas as alegações do autor sobre a jornada de trabalho e torna difícil até mesmo fazer ajuste de acordo com a prova oral. Cesteiro que faz um cesto, faz um centro. Para piorar esse rosário, as alegações de ver acima, ainda consta a petição inicial que o reclamante ainda dormia no caminhão para tomar conta do veículo de 23 a 5 do dia seguinte. Ora, se o reclamante cumprisse sua jornada alegada, durante o sono não vigiaria nem seus próprios sonhos. Provavelmente nem sonha, ou sonhava, que está a tomar conta do caminhão, ou de qualquer coisa. Não vislumbra dar credibilidade às anotações, como não dá credibilidade às anotações do ponto juntado com a defesa. No dia 16 de agosto de 2012, por exemplo, consta que o reclamante trabalhou das 8 às 12 horas, das 13 às 17, depois retornou às 22 horas e trabalhou até às 4 horas do dia seguinte. No dia 4 de setembro de 2012, a jornada anotada consta trabalho de 8 às 12, de 13 às 17 e depois, às 22 horas, trabalhou até às 4h30 do dia seguinte. Diante das alegações verossímeis do autor, do provimento parcial ao recurso da reclamada, para determinar a apuração da jornada de acordo com a prova documental juntada com a defesa. Anotações de ponto e disso está claro. No período sem registro, deverá ser apurado pela média aritmética do período com registro, considerando que o reclamante não alegou alteração da jornada após a obrigatoriedade do registro ponto para os motoristas de transporte rodoviário de carga. Meu voto. Pois não. Presidente. Doutor Paulo Maurício. Só para esclarecer aqui essa dubiedade, né, de interpretação nossa, em primeiro lugar, a empresa alega que ele não tinha controle de jornada. Argui aqui que ele trabalhava com a excludente do 62 da CLT. Estaria isento de qualquer controle. Depois a empresa aparece com as papeletas. Olha, o que eu vi nessa papeleta? A papeleta tem parte diária que não tem nem horário de saída. Data vênia. Não tem horário de saída. Ou seja, primeiro ele não tinha horário controlado, depois pede-se para aplicar o registro da empresa. Em várias papeletas, além do registro estar especificamente fidedigno, com um único horário, em alguns deles não tem horário de saída. Então, data vênia, eu estou entendendo que o juiz de primeiro grau fixou assim, não foi a jornada que o reclamante pediu, é o que a gente vê ordinariamente aí, quem trabalhava com carreta, nos milhares de processos que nós já julgamos, e eu entendi que a jornada que ele fixou de 5 às 20, com intervalo de 1 hora que eu deferi, seria consentâneo com o que o processo diz. É só essa a proposta. Pois não. Doutor Júlio. Pese ao brilhantismo da divergência, eu estou acompanhando o relator. Pois não. Dessa forma, então, fica julgado o processo, vencido o doutor
doutor Manuel Barbosa, que dava provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que a apuração da jornada de trabalho fosse feita pelos documentos trazidos aos autos. Prevalecendo, portanto, o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, boa tarde a todos. Apenas esclarecimento a essa questão levantada pelo eminente relator, só matéria de fato, Excelência. A alegação do 62 é no período pré-Lei 12.619 e posterior à prevalência dos controles de jornada. Muito obrigado a todos, boa tarde. Pois não, doutor, uma boa tarde para o senhor. Terminadas as preferências, vamos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. 14. O primeiro processo com inscrição é o 6 da pauta, que é o 10.043.67/2017, é um RO. Recorrente, Belgo Becarte Arames Limitada e Telas União Indústria e Comércio Limitada e Leonardo Soares de Oliveira. Recorridos os mesmos. Está inscrita para sustentação oral a advogada Cristiane Carvalho Andrade Araújo pela reclamada Telas União. Boa Indústria tarde. e Comércio. Boa tarde, doutora. Doutor. Excelência, estou conhecendo dos recursos interpostos e, no mérito, respeitosamente, estou negando-lhe esse provimento. Doutora Cristiane tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os demais componentes da turma. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção para um dos pontos cruciais do recurso, que foi a condenação da recorrente na multa do artigo 477 da CLT. E, na fundamentação, a juíza conclui que não há a incidência do 477. Contudo, na conclusão do voto, ela inclui o 477 como devido. Então, na verdade, toda a fundamentação do processo foi no sentido de negativa do 477. Acredito que, talvez por um descuido, quando da conclusão do voto, houve essa condenação na multa do artigo 477 e um dos pontos do recurso foi para que fosse excluída a multa do 477, uma vez que não reconhecida em sentença. Passando-se dos pontos, excelências, o que causa também grande estranheza neste presente caso em especial é o fato de que o reclamante ele foi contumaz, ele não apareceu, ele não depôs, mesmo que intimado, na audiência de instrução. E, inclusive, obstou a prova da própria reclamada hora recorrente. No que tange, inclusive, aos contratos de trabalho que a reclamada, agora recorrente, ela questiona, houve a interrupção por quase 4 meses desses contratos de trabalho. Inclusive, foi pedido o depoimento do reclamante para que fosse feita a prova nesse sentido. E, em observância aos documentos estritamente juntados ao processo, não há dolo, não há fraude, não há nenhuma comprovação que permita a conclusão de que os períodos, que houve unicidade contratual dos 2 períodos. O reclamante elaborou em 2 períodos distintos para a reclamada, com interrupção de quase 4 meses entre um contrato e outro. E, durante a interrupção, não houve nenhuma prestação de trabalho pelo reclamante, que é importante ressaltar isso também. Porque nós estamos habituados a ver a continuidade do período contratual quando há essa interrupção, mas que o reclamante continua prestando serviços, quando acontece alguma outra causa que o reclamante comparece à empresa, mas, nesse caso, não. Inclusive, ele tinha outro contrato de trabalho nesse meio tempo. Como o reclamante não compareceu à audiência de instrução, a reclamada ficou, inclusive, prejudicada nessa prova. Mas prova de que houve fraude ou dolo por parte da reclamada não há. Diante da interrupção desse contrato de trabalho, vem aqui à tribuna, respeitosamente, doutor Júlio, que é o relator, que seja reanalisado, inclusive, com relação ao argumento trazido no recurso ordinário da falta da comprovação do dolo ou da fraude. Dito isso, excelências, importante também a gente destacar aqui da tribuna a questão da condenação da reclamada em insalubridade e honorários periciais. A insalubridade concluiu que não
havia insalubridade, que não havia, segundo a NR15, os fatos, os motivos que possam ser caracterizados como insalubridade. Inclusive, excelências, a juíza Acó, quando manteve não, né? Quando ela aferiu a insalubridade, ela disse que seria um caso hipotético. Nós não podemos permitir que as empresas sejam condenadas em insalubridade por hipótese. Não há hipótese de insalubridade. Ou a insalubridade ela é caracterizada ou ela não é caracterizada. E contra essa prova, o reclamante também não fez prova contrária. Não há nos autos nenhuma prova que refute, apesar do livre convencimento motivado do juiz, não há nos autos qualquer prova que possa afastar a conclusão do laudo pericial. Então, nos causa estranheza a manutenção dessa insalubridade, no sentido de que o laudo foi conclusivo, no sentido de que não havia insalubridade no período requerido pelo reclamante. Além disso, foi a reclamada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais da perícia, não sendo sucumbente na perícia. Então, excelências, o que nós estamos diante nesse caso fático trazido da tribuna são de condenações à reclamada sem embasamento fático. A reclamada fez todas as provas que lhe eram cabíveis, a reclamada apresentou todos os documentos, o laudo pericial lhe foi favorável, o reclamante não foi à audiência, não produziu prova, não contestou os documentos juntados pela reclamada e nem o laudo pericial, e temos hoje uma condenação em insalubridade de uma empresa que foi absolvida num laudo e que não existe prova contrária. Então, respeitosamente, pede-se dessa tribuna a reanálise, principalmente das provas trazidas aqui para Vossas Excelências, porque são de substancial importância para que, neste caso específico, seja feita, principalmente no caso do 477, em que não há a conclusão favorável para a manutenção desse pedido, que seja reanalisado. Inclusive, doutor Júlio, peço encarecidamente, principalmente no caso do voto do 477. É o que se pede. Eu não preciso falar nada. Pois não, doutor Júlio. Excelência, com relação ao 477, o recurso é do reclamante, que está pleiteando a multa, e eu estou desprovendo o recurso. Com relação à unicidade contratual, eu estou reconhecendo, depois de transcrita a sentença aqui com a qual eu coaduno, estou reconhecendo assim que a rescisão contratual do primeiro contrato, a meu ver, teve sim um intuito de fraudar os direitos trabalhistas do empregado, com vista a permitir que a empresa continuasse a usufruir de sua experiência profissional com o pagamento, inclusive, de valores inferiores àquele pago quando do primeiro contrato. Logo, impõe-se a declaração de nulidade da dispensa ocorrida e o reconhecimento da unicidade contratual em relação a todo período laborado em prol da reclamada, por força da aplicação do disposto no artigo 9º da CLT. E, uma vez comprovada a redução salarial no curso do segundo contrato, são devidas as diferenças salariais deferidas. E, em face da unicidade, não há prescrição a ser reconhecida. E, mesmo que assim não fosse, verifique-se a teor do disposto na súmula 2840-ST, operou-se a interrupção do prazo prescricional em razão de ação anteriormente proposta, julgado extinto. E nos pedidos de soma de períodos descontínuos de emprego, a prescrição sempre flui, conforme pacífica jurisprudência, da extinção do último contrato. A insalubridade, eu estou mantendo também a fundamentação da douta decisão de origem, que é transcrita também no voto. Estou apenas acrescentando em fundamentação convergente que os esclarecimentos existentes nos autos apenas reforçam a conclusão do perito. Com relação ao cálculo da insalubridade, nos termos da decisão do TST, súmula vinculante 4, e a 228 TST, a incidência ou a base de cálculo é o salário mínimo. Então, respeitosamente, em longa fundamentação convergente, eu estou ratificando a negação de provimento a ambos os apelos. Pois não. Presidente. Louvando sempre a tenacidade da ilustre advogada. Pois não. Presidente, Vossa Excelência permite, o ilustre relator, eu gostaria de vista do processo, só para tirar uma dúvida, não em relação ao 477, que o ED retirou já.
doutora está sustentando, o ED corrigiu. Mandou excluir do dispositivo legal. A questão não é o 47, é uma outra matéria que eu quero só rever, se você me permite, para a próxima sessão. Quanto ao artigo 477, nós somos ED. unânimes. Já houve um ED. Eu vou até pedir desculpa para os senhores, eu realmente não vi o julgamento do ED, inclusive foi objeto do meu recurso A doutora sustentou ordinário. 477, o ED retirou. Houve uns embargos de declaração que foram acolhidos pelo juiz do Acor, no sentido de retirar essa parcela, que realmente houve um equívoco na conclusão do voto. E o relator também analisou, porque o recurso é do reclamante. O recurso é do reclamante. É uma outra matéria, só que eu tenho. E eu vou aguardar para a apresentação do meu voto depois da vista do doutor Paulo Maurício. Então, portanto, processo cadeado para a próxima sessão. Obrigada, Excelências. Boa tarde. Obrigado a Vossa Excelência sempre. Próximo processo é o 37 da pauta, que é 11.664-26/2017. Recorrentes: Gustavo Costa Moraes, Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral os advogados Humberto Maciel Fonseca pelo reclamante e Mariana Roberta Quaresma Fonseca pelo reclamado. Ambos ausentes. Há o registro de uma divergência apresentada pelo doutor Paulo Maurício a respeito... Eu fico vencido aí. Doutor Paulo Maurício fica vencido, porque eu estou acompanhando o relator da tavênia do voto, bem fundamentado, doutor Paulo Maurício. Próximo processo é o 15 da pauta, que é o 10.342.06/2017. Recorrentes: Leandro da Silva Santos Dias, CSN Mineração S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Priscila Martins Reis Machado pela reclamada. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde. Doutor Júlio, quando tiver... Excelência, eu conheço dos recursos interpostos e também das contrarrazões. Eu não conheço dos documentos coligidos pela reclamada em sede recursal, por não se amoldar às hipóteses previstas na súmula 8 do corrente TST. No mérito, eu rejeito a preliminar eriçada pelo autor e nego provimento ao seu apelo. E confiro provimento ao recurso empresário para extirpar da condenação a integração da alimentação diária no valor de R$ 12,00 ao salário e respectivos reflexos, assim como as diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação salarial, absolvendo a reclamada do ônus da demanda. Com a inversão dos ônus sucumbenciais, quanto às custas, essas ficam a cargo do autor, fixadas em R$ 900, que é calculado sobre o valor atribuído à causa, de R$ 45.000, de que fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita, sendo que, neste caso concreto, não se aplica a reforma trabalhista em face da data do ajuizamento da ação, 20 de fevereiro de 2017. Pois não, doutora. Se Vossa Excelência quiser, tem a palavra. Excelência, considerando que o voto proferido ele atende os interesses da reclamada, eu vou aguardar eventual divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Apenas gostaria de sugerir a Vossa Excelência que constasse no voto a possibilidade da devolução das custas recolhidas pela reclamada e do depósito recursal também. Então, acrescento, autoriza-se a reclamada, devolução das custas processuais e depósito recursal pelas vias de praxe. Ou seja, quando houver o retorno, o juiz... Pois não. Peço desculpas a Vossa Excelência. Depósito, já expede, depois peço desculpas a Vossa Excelência de não constar isso no momento que tive vista do voto. Vossa Excelência, por favor, me perdoe. Pois não. Doutor Paulo Maurício? De acordo, presidente. Plenamente de acordo. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Vai colocar na conclusão. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de Dr. Júlio Bernardo com 14 processos
o 7 da pauta, que é o 10.772/95/2017, é um RO. Recorrentes: Cessosul de Brasil Comercial Limitada, Marcílio de Brito. Márcio de Brito, recorridos: Márcio de Brito, os mesmos, né? E Fraga, prestadora de serviço limitado. Está inscrita para sustentação oral a advogada Rosângela Nunes de Faria e Silva, pela segunda reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutor Júlio, quando tiver possibilidade, por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Excelência, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, eu nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso interposto pelo reclamante, para condenar a reclamada ao pagamento em dobro dos repousos semanais remunerados durante toda a contratualidade, com reflexo em aviso, prévio, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS com 40%. Multas ainda multas previstas nos artigos 467 e 477, parágrafo 8º da CLT, e ao pagamento de uma multa para cada instrumento normativo violado, correspondente a 50% do salário mínimo previsto para a categoria. Estou acrescendo à condenação nessa instância a importância de R$ 6.000, com custas adicionais pelas reclamadas no importe de R$ 120. Doutora, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores que acompanham essa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhoras e senhores presentes. A segunda reclamada, ora recorrente sem consulta, insurge-se contra a condenação subsidiária que lhe foi aplicada em primeiro grau. Haja vista que, data vênia do entendimento tanto do juiz de primeiro grau como do voto do relator, não houve entre ela, recorrente, e a primeira reclamada, que era empregadora do recorrido reclamante, contrato de prestação de serviços, mas tão somente um contrato de uso e exploração de parte do estacionamento, da área de estacionamento onde funcionava a recorrente, que se trata de empresa que tem como objeto social o comércio varejista, especialmente e notadamente supermercado. E, com isso, apenas contratou exatamente a cessão de uso desse espaço de estacionamento. E, ainda mais, essa primeira reclamada, empregadora do recorrido reclamante, inclusive, utilizou-se também desse espaço para fazer serviços de despachante, recursos de multas, e acabou por vir a tomar quase que 100% das vagas do local. Ou seja, a prestação de serviço era voltada apenas para ela e não em favor da recorrente. Com isso, o recorrido reclamante não teve os seus serviços em prol da recorrente, que, por não ter se beneficiado dos seus serviços, entende-se não deve ser penalizada ou a ela imposta qualquer tipo de condenação pelas verbas deferidas na sentença. E tanto assim que a própria recorrente, em ações cíveis e como comprovado no processo e sustentado no recurso, propôs, inclusive, ações em face da primeira reclamada, exatamente porque ela descumpriu normas contratuais e acabou tomando praticamente todo o espaço de cessão de uso do estacionamento, inclusive só vindo a permanecer no local em razão de uma liminar que foi concedida a primeira reclamada. Enfim, a questão da prova dos autos é no sentido de que, ao contrário do que foi também disposto na sentença, que não teria havido exatamente esse benefício pela recorrente da prestação de serviço do reclamante, e, em razão disso, é que se requer, inclusive aos demais votantes, que deem provimento ao recurso da segunda reclamada, ora recorrente, para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta. E, por derradeiro, também que seja negado provimento ao recurso do reclamante, haja vista que as provas dos autos conduzem em sentido contrário ao disposto no voto do relator. Muito obrigada. Pois não, doutora. Doutor Júlio. Com relação aos aspectos impugnados à tribuna, com relação à subsidiariedade, em 8 laudas, eu estou dando os motivos pelas quais entendo que a sentença obrou com juridicidade. E, na parte final do voto, eu apenas acrescento que não se discute aqui a configuração da relação de emprego, e sim a responsabilidade subsidiária da empresa. E, com efeito, como se infere da douta decisão hostilizada que eu estou mantendo, o douto juiz Acô decidiu apenas que a recorrente deve ser responsabilizada
pelo adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a primeira reclamada, caso esta não cumpra a sua parte no tocante às obrigações trabalhistas para com o autor, cujos serviços beneficiaram a segunda reclamada. E ainda, como bem delineado pelo doutor juiz de primeiro grau, aqui eu abro aspas, a prova oral emprestada comprovou que os empregados da primeira reclamada deveriam cuidar da reposição dos carrinhos ao supermercado e que esses empregados recebiam orientações dos empregados da segunda reclamada, denotando ingerência, ainda que indireta, no direcionamento da atividade laboral. Então, louvando a brilhante sustentação da tribuna, eu estou mantendo a proposta de voto, inclusive nos tópicos relacionados ao recurso do reclamante. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Estou Maurício. acompanhando, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Não vai ser só para ouvir o voto. Hã? Não vai ser só para ouvir o voto. Ele nem está presente. Ah, então Nem vou chamar. nem precisa chamar. Passaremos agora à sala do excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Sala de 14.1. Processo número 11 da pauta. É o 10.309-52-2017. Recorrente, Nilfan Fernandes da Silva e recorrido Mosaic Fertilizantes P&K Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Alex Santana de Novaes, pelo recorrente, e Damitrione Santos Siqueira, pelo recorrido. Tem dois advogados. Aliás, tarde, são senhor dois presidente. recorrentes. Permite a correção, São o dois reclamante é recorrentes. recorrente adesivo. Tem essa Mas observação. tem recurso também da reclamada. Pois não. Trouxe, tá aqui dentro. Eu vou direto à conclusão. Eu estou conhecendo os recursos interpostos e, no mérito, dando provimento parcial da Vale Fertilizante para decotar da condenação os honorários competenciais com relação a essa reclamada. Conheço do recurso do reclamante para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para deferir a indenização por danos materiais em parcela única, fixado seu valor em R$ 89.236,61, nos termos da fundamentação, e deferir o pleito equiparatório e seus reflexos consecutáveis, diferenças entre o salário básico do reclamante Paulo e do reclamante com reflexos em 13º salário, férias mais 1/3, fundo de garantia com a multa de 40%, horas extras pagas e seus reflexos em repouso semanal remunerado, horas itinerary pagas e seus reflexos no repouso semanal remunerado, adicional noturno, adicional de periculosidade e gratificação por trabalho em turno paga. Decotar da condenação os honorários sucumbenciais com relação ao reclamante. Majora o valor da condenação, fixado em 65.000 para 170.000, com custas processuais de 3.400 pela reclamada, para posterior complementação. Para efeito de incidências das contribuições previdenciárias e de imposto de renda, declara-se de natureza salarial a diferença salarial decorrente do pleito equiparatório, exceto seus reflexos nos depósitos no FGTS e na multa de 40%, além das férias, mais o abono constitucional dessas férias, permanecendo as demais discriminações das verbas salariais feitas na sentença de origem. É minha proposta de voto e o doutor Alex, que fala pelo reclamante, tem a palavra. Senhor presidente, nobres membros da turma, excelências, como o voto nos contempla em grande parte, pediremos que seja acompanhado o voto do ilustre relator. Obrigado, excelência. Pois não. Doutor fala pela reclamada Vale Fertilizantes. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar essa grande turma, na pessoa de que venho para cumprimentar na pessoa do relator, os demais integrantes dessa grande turma, a representante do Ministério Público, os demais colegas aqui presentes. Pois bem, trata-se o presente caso de uma condenação de indenização a danos morais decorrentes de doença ocupacional, em que foi configurado que o reclamante teve uma redução de 10% da sua capacidade auditiva. Pois bem, antes de adentrar ao mérito, em que pese a ciência de fato da doença que lhe acometeu, foram juntados aos autos alguns ofícios emitidos pela Autarquia Federal e INSS, em que o reclamante deu entrada ao impedido de concessão de aposentadoria especial. Documentos estes não apreciados, data máxima vem na sentença de primeiro grau, em que, dentre esses documentos, há uma expedição de CAT, pela própria reclamada, datado de 2005, onde ali já havia a ciência do reclamante dessa lesão auditiva, bem como o próprio laudo médico anexado por ele mesmo, data ali que essa lesão foi estabilizada exatamente a essa data, próximo ao ano de 2005. Portanto, aproximadamente 10 anos anterior à distribuição da reclamação trabalhista, pelo que se requer que pela aplicação da súmula 278 do STJ, quanto ao pedido de indenizatório referente à doença ocupacional, pela ciência da lesão ter ocorrido em data posterior e, portanto, já prescrita. Adentrando ao mérito da questão, é de se ressaltar que a reclamada não restou comprovado nos autos a responsabilidade reclamada, uma vez que, em relação em que pesa a doença dita ocupacional, uma vez que ela utilizou de todos os mecanismos de segurança do trabalho para efetivando um ambiente salubre e equilibrado para os seus funcionários, em especial a este caso. Mais uma vez, eu faço menção aos documentos trazidos no ofício do INSS, que peço para poder citar os IDs desses documentos. 157 6F9F, 7394 DF5, B5323AA e 736FL D5, em que esses documentos atentam ali que a época em que houve o labor não era caracterizado, o ofício do reclamante e o ambiente não estaria caracterizado ao agente salubre e ruído, uma vez que ele estaria abaixo da limitação. Bem como há de se destacar que o laudo apresentado pelo reclamante, quando contendo a descrição e a ciência dessa lesão no ano de 2007, não faz menção ou não tem análise dos documentos que demonstram o ambiente salubre, tais como os PPPs, bem como a análise quanto aos EPIs fornecidos. De certo que a reclamada sempre proporcionou um ambiente salubre, tal como se demonstra através desses documentos do INSS, em que ali não foram consideradas as atividades como insalubres. Em que pese os danos materiais, no laudo pericial médico não foi constatada incapacidade laboral do autor, ainda que reduzida sua capacidade auditiva, não foi constatada sua incapacidade, portanto ainda está apto para exercer atividades laborais, pelo que se requer que a decotação das condenações referentes aos danos morais e danos materiais, haja visto que a reclamada sempre prestou ali um ambiente de trabalho equilibrado, insalubre, e não restou comprovado nos autos a incapacidade laborativa do autor no que tange a condenação de danos morais. Em que pese a equiparação salarial, os próprios depoimentos testemunhais foram
claros ao determinar que as atividades do reclamante não eram as mesmas do paradigma, uma vez que o paradigma substituía o seu superior. Isso pode-se perceber dos depoimentos das testemunhas Edmilson e Alexandre. Além do mais, que a testemunha Alexandre foi clara e mais além em seu depoimento ao dizer que essas atividades de supervisor necessitariam de uma capacidade melhor na questão de gestão de pessoas e de conhecimento das rotas administrativas do próprio supervisor, razão pela qual que não merece data máxima vênia prosperar o entendimento dessa coluna da turma e requer que seja decotada a condenação à equiparação salarial. Nesses termos é que requer o provimento do recurso da reclamada, para que sejam decotadas as condenações em danos morais, danos materiais e de equiparação salarial. Agradeço a atenção. Boa tarde. Ouvi atentamente as razões de Vossa Excelência, mas, no entanto, estou mantendo integralmente o meu voto. Quanto à prescrição, ela começa a correr no momento em que se consolida a lesão. E, havendo o reclamante permanecido trabalhando sem saber da extensão do dano que poderia ocorrer à sua audição, eu entendo que a prescrição deve ser afastada da mesma forma como foi afastada pelo juízo de primeiro grau. Quanto à existência de não existência de ruído no período em que Vossa Excelência se referiu, data vênia, não foi isso que restou comprovado através da perícia. Ficou comprovado que existia, sim, um ruído excessivo que causou, inequivocamente, tanto que reconhecido pela própria reclamada, a surdez parcial do reclamante. Dessa forma, então, são devidas as indenizações que foram deferidas no momento oportuno. E, dessa forma, então, estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo, presidente. Doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Doutores, uma boa tarde. Próximo processo, ainda nessa sala, é o 8 da pauta, que é o 10.198-26-2018. Recorrente José Pereira, Mataboa Alimentos Limitada. E recorridos, os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado André Schmidt de Brito pela reclamada. Boa tarde, doutor. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, estou negando-lhes provimento. Vossa Excelência tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Na verdade, esse caso é um caso de uma indenização por dano estético e moral. O que me chamou a atenção nesse processo foi que nós tivemos uma reclamação inicial do reclamante. Ele foi demitido por justa causa e ele ajuizou uma ação. A doutora Zaida julgou improcedente e o tribunal argumenta que era culpa exclusiva do reclamante o acontecido e que havia razão para justa causa nesse dia de um acidente de trabalho. No tribunal, o desembargador Cécio entendeu que não e determinou a reintegração. Nesse processo aqui, existem algumas gravações que retratam bem o fato. O juiz destacou o seguinte: foi um corte com faca na mão do reclamante. O trabalho do reclamante era bastante simples, sem uso de faca, consistindo em aguardar o bucho de boi chegar até a posição na esteira e desviá-lo para outra esteira. Além do bucho, a esteira trazia bandejas específicas separadas de milho de boi que eram manejados pelo reclamante. No dia 24, o reclamante trabalhava sem concentração em suas atividades, colocando a mão na esteira em que seu colega do lado esquerdo trabalhava utilizando faca. Muitas vezes de costas, sem olhar onde estava posicionada a mão, havendo momentos em que direcionou seu colega, colocou a mão no peito dele enquanto ele executava suas atividades com uso de faca. Além de ter feito brincadeiras durante a jornada, segurando-se em bebedouro e pia existentes no local a fim de balançar o corpo, sentando-se sobre a pia para impedir que outro colega a utilizasse, fez gestos inapropriados, utilizando do dedo médio e, em outro momento, apontando para sua genitália. Esse era o procedimento do reclamante no dia do acontecido. Pois bem, então, a sentença, a doutora Zaida, na sentença
da discussão lá da justa causa, ela entendeu que esses fatos todos justificavam a justa causa, mas o desembargador Cércio aqui no tribunal entendeu que não e determinou a reintegração. Nós temos, então, uma sentença que atribuiu culpa integralmente ao reclamante, um acórdão que atribuiu culpa, se discutindo só a razão da demissão, justa causa ou não, um acórdão que atribuiu culpa à empresa. E, nesse caso, o juiz entendeu que houve culpa concorrente. Mas qual seria a razão da culpa concorrente? Ele declarou que havia culpa do reclamado, pois o líder encarregado do setor, diante do comportamento negligente e seguro do reclamante, em vários momentos da jornada, como ilustrado nas filmagens, deveria não apenas tê-lo advertido verbalmente, mas sim, em razão da continuidade do comportamento, tê-lo retirado do setor a fim de orientá-lo, repreendê-lo, porém deixaram que ele permanecesse no local. Então, é uma situação complicada da empresa, né, porque esse reclamante, que a sentença entende que há uma culpa concorrente, porque o encarregado não retirou ele da linha de produção, apenas o advertiu, é exatamente aquele que o tribunal, através do Dr. Cércio, de um voto da 8ª turma, determinou que fosse reintegrado, né? Então, o juiz até mensurou, né, essa culpa concorrente. Eu acredito que até pelos valores ele entendeu que proporcionalmente a culpa do reclamante é maior, mas o que a empresa entende é que não houve culpa da empresa nesse caso, né? A culpa foi toda do reclamante. Ele estava disperso, sem concentração, brincando o tempo todo, já tinha sido advertido e acabou sendo cortado por um colega. Então, com todas as vênias ao voto do eminente relator, né, sempre muito cuidadoso, o que se pede, no caso, seria provimento do recurso empresarial para afastar a condenação. Pois não, ouvi atentamente as razões de Vossa Excelência, até porque sempre elucidativas. Mas eu estou mantendo integralmente meu voto, porque examinei esse processo com muita cautela, em razão dos fatos até que ocorreram antes. Quanto à justa causa, não vou entrar no mérito, porque já foi decidida por esse tribunal. Mas, no entanto, não sei qual foi a razão do doutor Cércio, muito menos da doutora Zaida, que também é minha amiga e merece todo o respeito. Mas o que me parece é que, provavelmente, houve uma adequação equivocada da empresa quanto da aplicação da justa causa. Talvez, se fosse por desídia, que eu não sei se foi esse motivo, o doutor Cércio teria colhido a justa causa. Realmente, se trata de um reclamante, de um empregado que é desatento no serviço, isso não tenho dúvida, ficou constatado nesses autos, pelo menos, que ele realmente brinca demais no serviço e não atenta para as suas obrigações básicas. E realmente ele estava brincando e ele já tinha sido advertido pelo seu colega de trabalho, que chegou a colocar a mão no peito dele, pedindo para que se afastasse. No entanto, ele continuou com a brincadeira e, então, ele avançou sobre a bandeja que o seu colega estava manipulando, pelo que se sabe, as vísceras de um boi, e acabou ocasionando a lesão nele. Agora, o que me causa espécie é que, ainda que não fosse dado justa causa naquele momento, também do acidente, mas poderia o superior hierárquico dele ter aplicado uma sanção mais vigorosa, até para impedir que ele se machucasse. E, provavelmente, em vista dos acontecimentos anteriores, poderia até resultar numa justa causa, que eu não posso entrar nesse mérito, porque seria entrar no poder de administração da empresa, e nós não temos poder para isso. Mas, no entanto, é em razão dele ter sofrido acidente e eu ter entendido, assim como o juiz de primeira instância também entendeu, que houve uma certa negligência da empresa em não adequar o procedimento correto para estabelecer o comportamento que seria adequado para o reclamante naquele instante, eu estou, dessa forma, então, mantendo a decisão. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Paulo Maurício. Doutor André, pelo Mataboi. Mataboi. Pois é. Eu até achei interessante, mas quem argui essa matéria do julgamento da 8ª turma é o reclamante. Não, só coloquei para colocar os julgamentos. Mas a questão é que essa matéria passou apreciada aqui na proposta do ilustre relator, exatamente porque não tem vinculação alguma.
E aqui a gente discute o dano. Dano. Nós estamos discutindo aqui a extensão do dano, se houve ou não, tanto que foi reconhecido pelo juiz de primeiro grau o dano concorrente. E eu estou acompanhando. Data vênia. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Prazer em rever. Boa tarde. Terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro processo com inscrição é o 33 da pauta, que é o 11.641.41/2017. Está escrito para sustentação o advogado Leonardo Davi Braga dos Santos. Ausente. Não vejo nenhuma divergência nesse processo e, dessa maneira, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo, 26 da pauta, 11.137.08/2018. Recorrentes. Transportes Urbano e Rodoviário Limitado e recorrido ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo e Urbano de Passageiros de Uberlândia. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo de Tarso Ribeira Bueno pela reclamada. Recorrente. Boa tarde, doutor, novamente. Já nos encontramos no elevador. Sim. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Só abrir aqui que o sistema... Esse é o 26, né? É o 26. Pois não. Pois não. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, eu dou-lhe provimento para absolver das condenações a pagamento de multa por embargos protelatórios e fornecimento dos recibos salariais físicos, julgando a presente demanda por decorrência totalmente improcedente, em virtude de sucumbência, custo pelo sindicato no importe de R$100, calculado sobre o valor atribuído à causa de R$5.000. E, diante da improcedência, honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado Acosta serão devidos apenas pelo reclamante à razão de 5% do valor atribuído à causa, tal como estabelecido na origem, e determina que o juízo acove-se a diretoria de orçamento e finanças para que devolva à ré o valor recolhido a título de custos processuais. Doutor, se a Excelência quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Tá, boa tarde, Excelência, mais uma vez. Eu vou ficar apenas se tiver alguma divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Próximo processo é o 2 da pauta, que é o 10.048.51/2017. É um RO. Recorrente CSN Mineração S.A. e recorrido Lucas Guitarães Castro. Está escrita para sustentação oral a advogada Priscila Martins Ribeiro Machado pela reclamada. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde. Doutor Paulo Maurício, quando tiver condições. Pois não, presidente. Estou conhecendo o recurso da reclamada, dando parcial provimento para excluir da condenação o pagamento das horas in itinere e reflexo. Reduz o valor da condenação em de 100 mil para 80, com custos correspondentes de R$ 1.600 e determina que o juiz devolva a ré valor recolhido maior a título de custos processuais. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de cumprimentar essa respeitável turma julgadora, a ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados aqui presentes. Considerando o voto proferido aí pelo ilustre relator, a recorrente reclamada, ela pretende apenas fazer um pequeno registro no que tange a equiparação salarial. Houve até distribuição de memoriais sobre este assunto. A despeito de ter sido reconhecida em primeiro grau a equiparação salarial entre o reclamante e a Paradigma Ronilda Paiva, o que se comprova da prova documental produzida nos autos é que, de fato, reclamante e Paradigma exerciam as mesmas funções, mas inexistiu qualquer discrepância salarial entre eles. Na verdade, se comprova aí pela evolução salarial, pelos contra-cheques, que eles foram admitidos ambos para receber R$ 1.740 para a função de técnico de enfermagem e que ambos, em 18/11/2015, tiveram a mesma progressão salarial para R$ 1.844.
Ainda existindo, portanto, diferença salarial a justificar o pedido, né, insiste aí a reclamada que seja dado provimento ao recurso para excluir as diferenças a título de equiparação. O problema aqui é a documentação juntada pela empresa, porque a identidade funcional está demonstrada em controvérsia. O problema é que a empresa junta os documentos que eu não consegui nem ler, praticamente nem identificar se eram realmente da paradigma. Então, por isso que eu estou deferindo. Data vindo mantendo a proposta. Bueno, doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Próximo processo, 3 da pauta. Que é um rito sumaríssimo, é 10.110/85/2019. Recorrente Simone Rodrigues de Oliveira e MGS, Minas Gerais Administração e Serviço S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Lucas Alvarenga Ribeiro, pela reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conta. Pois não, presidente. Estou conhecendo os recursos da reclamante e reclamada, rejeitando o requerimento de sobrestamento do feito e no mérito dando parcial provimento ao apelo do obreiro para determinar que a reintegração da autora ao emprego ocorra imediatamente após a alta previdenciária. Declino os fundamentos. Nego o provimento ao apelo empresário, mantenho a sentença quanto ao mais seus próprios fundamentos. Pois não, doutor, com a palavra. Muito bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, doutor Oswaldo Tadeu, pessoa na qual cumprimento os demais colegas de turma, desembargador Júlio Bernardo, desembargador Manuel, desembargador Maurício, relator, ilustre membro do Ministério Público, secretário dos Trabalhos, senhoras e senhores e demais colegas. Bom, a proposta atende parcialmente a reclamante, só que eu rogo aqui da tribuna para que os demais votantes, neste caso, analisem a questão sob a ótica da prática da reclamada de demitir seus empregados de maneira absolutamente unilateral e sem qualquer justificativa, sem motivação, sabendo que ela integra a administração pública, fato inequívoco. Além da questão aí da motivação, o ato ilícito inerente a essa conduta não pode ficar passível de qualquer punição, como o douto juízo de primeiro grau julgou a questão do dano moral e que a proposta de voto do ilustre relator o acompanha. O ato ilícito, a própria manutenção da sentença no que toca à reintegração da reclamante, haja vista que foi um duplo fundamento para que isso acontecesse, inclusive acompanhando súmula deste regional, de número 57, entendo que, com todas as vezes, a reclamante doente, buscando se recuperar, é demitida de maneira absolutamente irregular e, sem dúvida, até invoco aqui e clamo o artigo 5º, a dignidade humana, o trabalho decente, a valorização do trabalho, 170 da Constituição, a justiça social e, mais do que nunca, até mesmo o novel artigo 223, a linha C da CLT, que traz agora, de maneira um pouco mais pormenorizada, ainda que em rol exemplificativo, condutas que configuram o dano moral. Inequivocamente, houve uma ofensa à autoestima da reclamante. O trabalho ostenta hoje uma condição central na nossa existência e quando você é suprimido do direito de trabalhar de uma maneira tão abrupta e irregular e ilícita como aconteceu nesse caso, é fato que existe um dano passível de reparação. Até porque a reclamada continuará a fazer a mesma coisa em relação a outros empregados. E o dano moral, além desse viés reparatório, guarda consigo algo que é de natureza pedagógica. Inclusive, é um fundamento para a fixação do montante indenizatório. A reclamada é uma empresa estruturada, é uma empresa pública, tem um quadro organizado de recursos humanos, dispõe de corpo jurídico próprio, tem condição de avaliar as questões de forma a ter regularidade com os pressupostos legais, inclusive na dispensa que ocorreu no caso da reclamante, sabia da questão da doença dela. Obviamente, não estou aqui a chegar a dizer que é uma dispensa discriminatória, tal como preconiza a Lei 9.029, seu artigo 1º, mas houve, sem dúvida nenhuma, um dano à reclamante.
Ela foi dispensada sem ter direito. Eu apresentei a defesa lá na empresa e isso foi sequer apreciado. Eles justificaram com uma linha, mostrando que é uma prática recorrente e que continuará assim o fazendo, já que não há qualquer repreenda se assim o fizer. E o dano moral, nesse caso, tem um duplo resultado. Tanto a reparação da reclamante pelo sofrimento que essa situação toda lhe causou, até que agora a resposta do judiciário vem, e também o aspecto pedagógico. E dessa tribuna eu clamo aqui para que seja condenado em algum valor, exatamente para cumprir com este papel. É a restitutio in integrum. O dano que foi experimentado por ela deve ser restituído na integralidade. E é isso que eu clamo aqui dessa tribuna. No que tange aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 5% no juízo de origem. E eu sempre, dessa tribuna aqui, clamo pela valorização da minha profissão. E 5% não é nem o mínimo do 85, parágrafo 2º do CPC, que fixa em 10 como o mínimo e o teto é 20. Então eu clamo aqui para que, pelo menos, os honorários fiquem no meio termo, em pelo menos 10% do valor que vier a ser apurado numa eventual liquidação no futuro. E é as únicas questões aqui que são objeto de explanação dessa tribuna, agradecendo pela atenção de todos e rogando aí para que os demais, ou mesmo o ilustre relator, reavalie a questão levantada aqui desta tribuna. Muito obrigado. Doutor Paulo, por Só registrando aqui que a reclamante não foi obstada de trabalhar. Ela nunca trabalhou depois que houve a dispensa. E nem anteriormente, já estava afastada. Salvo engano, ela deve ter voltado agora dia 30. Na verdade, ela ficou no limbo jurídico. Não, data via não ficou não, doutor. Tanto que ela está sendo reintegrada. O que foi reparado aqui é suficiente. Ela não teve impedimento algum de trabalhar. Até porque ela não podia trabalhar. Estava em licença e continua em licença. Então, data via, estão mantendo a proposta. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo. Próximo é o 5 da pauta, que é o 10.116/28/2019. Recorrente Rogério Costa de Souza, recorrido MRV Engenharia e Participações S.A. Está escrito para sustentação oral pelo reclamante o advogado Lucas Alvarenga Ribeiro. Pois não, doutor Paulo, quando tiver Pois não. condições. Pois não. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo autor por ausência de dialeticidade arguída pela ré. Estou conhecendo o recurso do reclamante, das contrarrazões, dou provimento ao apelo para condenar o reclamado ao pagamento de indenização no importe de R$ 400 por mês, de 9/12/2014 a 12/1/2018, descendo os fundamentos, reformando a decisão de origem, e condenando a reclamada a pagar ao patrão do reclamante, a título de honorários comerciais, o montante de 5% do valor que resultado da liquidação de sentença, 791A da CLT, em virtude de sucumbência, custos de R$ 296 pela reclamada, sob o valor de R$ 14.800, arbitrada a condenação, e declara a natureza indenizatória da parcela hora deferida. A proposta Por atende gentileza, só se houver divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa maneira, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde, prazer em revê-lo, doutor. Agora o 36 da pauta, 11.930-32/2017. É um RO. Recorrente, Natanael Gomes da Cruz e recorridos. Greca Transportes e Carga Limitada, Petrobras Distribuidora S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Renato Humberto Lino de Araújo pela reclamada. Greca. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelências. Doutor Paulo Barbosa. Doutor Paulo Barbosa é um amigo meu que é promotor. Eu tenho um amigo, Paulo Barbosa. Eu também tenho. Ele é promotor em Vargem. Presidente, estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante, dou-lhe provimento para afastar a incompetência declarada em primeira instância e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à instrução e ao julgamento feito como se entender de direito. Pois não, doutor, com a palavra, se quiser. Boa tarde, excelências. Boa tarde, representante do Ministério Público, senhores servidores, advogados ainda presentes. Eu rogaria dos demais votantes que considerassem
o fato de que o reclamante reside e residiu durante todo o período contratual de trabalho na cidade, no endereço da Fazenda Rio Grande, no Paraná, que é próximo de Araucária, tendo sido contratado pela empresa Greca, ora reclamada, também na cidade de Araucária, tendo sido realizada a sua homologação de rescisão também pelo sindicato da cidade de Araucária. Todos os pagamentos, todos os acertos de viagem, todos os relatórios eram sempre remetidos e analisados e efetivados na cidade de Araucária. E, por essa razão, é importante de delimitarmos a competência da cidade de Araucária, ainda que haja uma filial em Betim, porque temos filiais pelo Brasil inteiro. As viagens sempre se originavam de Araucária para distribuição de petróleo, derivados de petróleo, e, portanto, data vênia do entendimento do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, eu pediria que os demais considerassem essa questão, principalmente da moradia, que ainda persiste lá na cidade de Fazenda Rio Grande, que é no Paraná e é próxima de Araucária, são 20 quilômetros, e não 1.100 quilômetros de Betim, para que seja mantida a decisão originária de declínio da competência para a comarca de Araucária do Paraná. Eu agradeço a atenção de todos, com as considerações que devo aos excelências. Eu confesso que, na grande maioria das vezes, eu voto em sentido contrário no que diz respeito à escolha do empregado para ajuizar a ação no domicílio. Eu aplico aí 99% dos casos o 651. Esse caso inverteu. A empresa quer que ele ajuize a ação no domicílio. Eu entendi aqui, data vênia, que a juíza, ao remeter o processo para o Paraná, e embora ele resida lá, isso é inegável, eu acho que a opção aqui está baseada na lei. A opção é de que ele também prestava serviço saindo de Betim. Está provado nos autos. Carregava das unidades e a empresa tem filial aqui em Betim. Então, entendi que realmente ele tem razão. Estou mantendo a proposta aqui. Doutor Manuel Barbosa. Presidente, eu peço vênia ao relator e para negar provimento desse recurso. O reclamante está vinculado à filial localizada no Paraná, lá reside, lá foi contratado, e o próprio endereço indicado na petição inicial diz isso. Então, eu não vejo o porquê desse interesse desmedido que a reclamação tramite aqui em Betim. A minha proposta é negar provimento ao recurso. E Fazenda Rio Grande, por lá tem um primo que eu nunca vi na vida, só falei com ele por telefone. Doutor Manuel, bom motivo para o senhor ir lá visitar ele. As histórias dos imigrantes que sumiram para o Paraná na década de 60. Doutor Júlio, com o relator. Dessa forma, então, vencido o desembargador Manuel Barbosa, prevalece o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, por maioria. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Boa tarde. Vai que tem outra. Não, agora chama ela. Outro objetivo aí. Então, agora... Sai do Paraná. Próximo processo é o 20 da pauta. 20. Que é o 10.893/75/2017. Recorrente, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, e o Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Sinter. Estão inscritas para sustentação oral as advogadas Letícia Pérez Amorim, pela reclamada, e Márcia Regina Frigo Florentino, pelo sindicato. Muito bem. Doutor, antes de iniciar, houve uma tentativa de conciliação, né? Sim, sim. Não deu resultado? Não. Bueno. Não deu, excelência. Doutor Paulo Maurício, por favor, para a leitura. Por isso que esse processo ficou para o final da sala, doutor Paulo Maurício, entendi. aguardando, porque poderia ainda estar em negociação. Entendi.
Pois não, doutor. Pois não, presidente. Conhecendo o recurso interposto, rejeitando a prejudicial e, no mérito, negando-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra, se quiser. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria só de ouvir se há alguma divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Estou de acordo, Excelência. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde e obrigado pela paciência também. Obrigada. Nós estamos tentando atendê-la. Terminadas as sustentações orais nessa sala, passaremos à outra sala do Dr. Paulo Maurício, que é a sala de 14 e 12. 14 e 12. Da sala. O primeiro processo é o 3 da pauta, que é o 11.641-41-2017, é um RO, que está escrito doutor Elias Nagineto, pela reclamada. Doutor Elias está ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. O 12 da pauta também é o 11.812-66-2017. Está escrito Humberto Maciel Fonseca. Está ausente. Também não há Tem duas nenhuma... opções de voto aí, não? Hein? Esse tem opção. Ah, eu não sei, não tem registro aqui. Espera aqui só um minutinho. Esse aí eu estou mais para a primeira mesmo. Doutor Manuel Barbosa. Primeira opção. Doutor Júlio. Primeiro. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com a primeira opção de voto apresentada pelo desembargador relator. Sim. Esse é o Agora... Ministério Público. Esse aqui foi qual da pauta? Qual que foi esse aqui? Pois não. Eu vou A chamar... sala do doutor Manuel Barbosa agora. Doutor Manuel, sim. O primeiro processo de inscrição é o 2 da pauta, que é o 1958-35-2013, que está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela reclamante, advogado ausente. Não há nenhum registro de divergência. Dessa forma, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Próximo é o 21 da pauta, 563-83-2017. Recorrentes. Pâmela Calorino Ferreira, Adobse Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., Crefis S.A., Crédito, Financiamento e Investimento. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Nadiane Cristina Ferreira, pela reclamante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhor presidente. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço os recursos. No mérito, nego o provimento do apelo da reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para reconhecer a licitude da terceirização, mantido, porém, a responsabilidade solidária pelos créditos deferidos, excluída a condenação relativa às horas extras e os reflexos. Determinar que o intervalo entre a jornada seja apurado conforme o controle de ponto, observada a variação de 5 minutos no registro que, se ultrapassado, gera o pagamento de 1 hora diária como extra, além de divisor 220. Reduz o valor da condenação para R$20.000, com custo para R$400, facultando a reclamada pleitear a restituição do excesso recolhido perante o órgão arrecadador depois do trânsito em julgado da decisão. Doutora, com a palavra, pelo tempo regimental. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, no qual estendo os cumprimentos aos demais componentes da mesa. Nesse caso, a recorrente, a hora reclamante, ajuizou a ação trabalhista, na qual pretende, pelo reconhecimento do vínculo com a reclamada Crefisa, uma vez que a contratação se deu pela reclamada Adobe, empresa do mesmo grupo econômico, reconhecido na sentença de piso, com o único intuito fraudulento de estipar os benefícios trabalhistas da reclamante. Nesse caso, o juiz reconheceu a responsabilidade solidária das reclamadas e enquadrou a reclamante na categoria de financiária. No entanto, ela indeferiu a aplicação das normas coletivas sob o argumento de que as mesmas não possuíam abrangência territorial no âmbito da prestação de serviço da reclamante em Conselheiro Lafayette. Ocorre, data vênia, que o sindicato dos financiários ele está inserido, o CONTRAV, no sindicato dos bancários,
de Belo Horizonte. Então, nesse caso, se analisarmos, inclusive, no nosso recurso ordinário, juntamos o sítio eletrônico do sindicato, no qual estão incluídos 54 municípios mineiros, dentre eles o município de Conselheiro Lafayette. E, com isso, data vênia, a gente pede o devido acatamento e a prestação jurisdicional para incluir a aplicação das convenções coletivas. Ademais, o magistrado entendeu por bem declarar a inépcia do pedido de pagamento das férias em dobro. Ressalta-se o princípio da simplicidade, da informalidade na justiça do trabalho e apenas, normalmente, é indeferida a inépcia quando realmente o pedido foi ininteligível, de forma a não permitir à parte contrária o contraditório, que não é o caso dos autos. A reclamada apresentou defesa, juntou documentos, inclusive, dentre eles, ficha de registro do reclamante, no qual é recorrente a concessão de apenas 20 dias de férias. E ainda, nas provas apresentadas nos autos, notadamente a testemunhal, ficou desincumbida a reclamante do ônus de provar que realmente havia a obrigatoriedade da venda de 10 dias de férias, razão pela qual a recorrente também pugna data vênia pela reforma da sentença nesse aspecto. Por fim, em relação ao recurso da Adobe, notadamente em relação à licitude da terceirização, data vênia, em que pesa a sentença e o voto do relator, o grupo econômico ele foi reconhecido, bem como a responsabilidade solidária, pelo reconhecimento do nexo de coordenação entre as reclamadas, e não especificamente em relação à terceirização ao julgamento do STF da PDF 324. Então, nesse caso, a reclamante pugna pela integralidade do recurso, provimento integral do seu recurso, e que seja desprovido o recurso da reclamada data vênia, apesar da decisão, o voto do ilustre relator. Somente. Pois não. Doutor Paulo? O doutor Manuel Barbosa, desculpa. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto. A questão da terceirização, eu entendo também que ela é feita para burlar, para fraudar direito trabalhista mesmo. Eu julguei um caso na fase de execuções do dia, que já transitou em julgado e que nos últimos 5 anos, que não trabalhou mais tempo o trabalhador, quanto uma empresa dessas do ramo financeiro, uma financeira mesmo, financiamento de veículo, ele ficava na agência 10, 11 horas por dia, numa agência de carro, só recolhendo proposta e mandando para a empresa. Foi declarado bancário de 6 horas, foi parar no TST e voltou. A liquidação, nesse caso, deu R$850 mil. Então, o banco, a financeira, lucrou com isso. O problema é que o Supremo decidiu assim, independente de ser do grupo econômico ou não. Estou mantendo a proposta de voto, estou mantendo a inépcia inicial, porque tem narrativa do fato, mas não tem pedido. E a responsabilidade solidária está mantida, que é a empresa do grupo econômico. Pois não. Doutor Júlio Bernardo. De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou inteiramente de acordo. Inclusive, quanto a esse aspecto da inépcia, o que me chamou a atenção foi que, Vossa Excelência ressaltou muito bem, é que o fundamento não faz parte da decisão. Então, o fundamento do pedido também não pode fazer parte do pedido no elastecimento que é vedado pela lei. Então, dessa maneira, estou inteiramente de acordo. E, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigada, boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde. Próximo é o 16 da pauta, 10.447-09-2017. Recorrente, Herbert Elgerson. E recorrido, Rita de Castro Engler e Maria Afonso de Castro Engler. Está escrita para sustentação oral a advogada Maria Luísa Pereira de Sá pelas reclamantes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Doutor Manuel Barbosa, por favor, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço o recurso do nego-lhe provimento. Doutor pois não, doutor. Excelência, eu aguardo. Doutor Júlio, eu estou inteiramente de acordo. É uma tentativa de reconhecimento de um vínculo de um filho contra os pais. E que ele participava ativamente da sociedade, inclusive recebendo lucros e durante a vida inteira. Então, realmente, a temeridade... Eu acho que é mais uma briga de irmãos do que qualquer outra coisa. A temeridade, nesse caso, salta aos olhos. Eu nem propus litigância de má-fé aqui, não, mas eu, pelo menos, transcrevi um texto do Rubem Alves aqui, me parece. Eu li.
Viu, né? Vossa Excelência tem pleno de razão. Olha aqui, quem é pai tem o coração fora do lugar, coração que caminha para sempre por caminhos fora do seu próprio corpo, caminha clandestino no corpo do filho. Dito por Adélia, pior inferno é ver um filho sofrer sem poder ficar no lugar dele. Dito pelo Vinícius, escrevendo a seu filho, eu muitas noites me debrucei sobre o teu berço e verti sobre o teu pequenino corpo adormecido minhas lágrimas indefesas lágrimas de amor, pedindo a todas as divindades que cravassem na minha carne as farpas que foram feitas pela sua. Inclusive aqui, pouco antes da sessão, é o primo do Rui quer dizer, Barbosa. durante a sessão, recebi uma mensagem do meu filho, eu recebi um telefonema e respondi para ele que eu estava em sessão, não podia atender, se fosse alguma coisa urgente. E ele, então, escreveu para mim que ele só que estava querendo ligar para mim para dizer que estava com saudade. Então, quer dizer, ao reverso disso, a gente vê reclamação trabalhista desse tipo. Então, dessa forma, muito então, obrigada. Fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, de embargador relator. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo, concorda com o Rubel ou não concorda? Poxa vida. Eu já tive um caso em Monlevade. Ministério Público? Agora vamos para o Ministério Público. A ação do filho contra o pai, que o Eu pai acho vira absurdo. na sala e fala assim, eu faço qualquer acordo, Excelência, mas pelo amor de Deus, pede para ele voltar para casa. Nossa Senhora, que tristeza. Fartou na hora. Quem infartou o pai? Na hora. Não, Monlevade. Morreu mesmo ou só teve um infarto e recuperou? Acho que ele morreu. Teve um caso de Resende de Costa, que um pai matou o filho. Na fazenda. E filho o filho mata. matou o pai, foi o contrário. O filho mata pai, pai mata filho, é comum. Foi preso, cumpriu Comum. a pena, quando saiu, suicidou imediatamente. O filho. Quer dizer, e liquida a família, né? Preso Não, e liquida a família, pior é isso. Loucura. Vamos então ao próximo para a gente poder Sala do lanchar. MPT, só tem um processo que é o 11.705/73/2016, recorrentes Ministério Público do Trabalho e Salute, Locação e Empreendimentos Limitados. Está escrita para sustentação a doutora Maria Helena da Silva Gautier, pelo MPT. Doutor Paulo Maurício para a leitura da conclusão do voto. Eu estou... Salute. Salute, Campari. Lembra disso? Lembro. Eu estou conhecendo os recursos das partes e negando-lhes provimento. Doutora Maria Helena, por gentileza, pelo tempo regimental cortado pela metade. Bom, considerando que foi negado provimento ao recurso da empresa, vou me manifestar apenas em relação ao recurso do Ministério Público, que diz respeito à limitação das astrentes limitadas no valor de R$40 mil. Houve um erro matemático no nosso recurso ordinário. Na verdade, em apenas 13 dias, descumprindo as obrigações, se atingiria o valor da limitação atribuída na sentença. O que isso significa? Significa que a astrente vai perder a finalidade que ela tem de servir como uma forma de coação, uma coação legal, para que a empresa cumpra a obrigação a que ela foi condenada, né? No caso, a astrente vai perder esse objetivo a partir de 13 dias que a empresa não contratar os 6 aprendizes que ela deveria, que é a obrigação de fazer, que ela deve cumprir de acordo com a sentença. Então, para a empresa não vai fazer diferença. Depois de 13 dias, ela pode não cumprir em 1 ano, ela pode não cumprir em 2, 10, 20 anos, ela pode ficar sem cumprir, que vai ser exatamente a mesma coisa. Esse é o problema de limitar o valor das astrentes. Por isso, o Ministério Público pede que essa limitação seja retirada e, se for o caso, como é possível, como o próprio CPC autoriza, que seja feita a limitação pelo juízo da execução, se avaliar que o valor atingido durante a execução já foi suficiente para garantir que a empresa, para garantir o cumprimento da obrigação. De plano, já na sentença, fixar essa limitação
assim, já garantir que a empresa vai estar desonerada ou que não vai fazer diferença para ela cumprir ou não cumprir essa obrigação. Então, por isso, o Ministério Público pede que seja revista a proposta de voto de Vossa Excelência, pede respeitosamente, para que, inclusive sugerindo que seja no sentido de que, na execução, se for o caso, é que seja feita a limitação das frentes, mas não de antemão, porque tudo vai depender do comportamento da empresa. Digamos que, na execução, a empresa ela contrate 3 aprendizes, mas não contrate o número total. Isso já demonstra alguma boa vontade, então já se pode até limitar mais o valor, né? Mas já de antemão, alguém que não cumpre a legislação já ter essa promessa de que ela só vai pagar um teto máximo pelo descumprimento, perde-se o valor, perde-se a finalidade da astrente. Então, esse é o pedido, reforço aqui o pedido formulado no recurso e peço que Vossas Excelências deem provimento ao recurso do Ministério Público. Obrigada. Doutor Paulo No Nunes. presente momento, eu estou entendendo que esse valor é suficiente, o que não impede o juiz de primeiro grau, se ele entender que há uma nova ou reiterada atitude empresarial de não cumprir, ele pode alterar. Eu deixo até consignado isso. Eu acho que ele tem a discricionariedade ainda. Estou mantendo a proposta, só por isso. Doutor Manuel Barbosa. Pedir um esclarecimento. O senhor consignaria isso? Então? Está na voto. Uhum. Eu sempre entendi isso. Pois não, doutor Paulo, o doutor Manuel Barbosa. Estou de acordo, essa questão de distrito pode ser aumentada, reduzida eu fixo no curso. aqui. Lá, se o juiz entender que ele também pode dar uma alterada... Não, a própria lei fala, né? Pode aumentar se ficar muito Aplica o baixo e artigo. pode reduzir se ficar oneroso Ele demais. é o juiz da execução. Doutor De Júlio acordo com o Bernardo. relator. Dessa maneira, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Então, terminou. Não tendo mais nenhum processo com sustentação, nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para o nosso lanche. Os dias já foram. Já. Já terminou a votação, é só comentar.